Hoje eu quero falar com você sobre salvação. Para isso eu quero usar uma parábola, quero exemplificar essa nossa caminhada de salvação, nossa caminhada com Jesus, e eu quero falar de cada ponto, né, as dúvidas, mas eu tenho que ter boas obras, eu não tenho, é pela graça, mas é de graça. Então algumas coisas que eu quero falar com você e eu quero usar essa parábola, esse exemplo para tentar te explicar melhor. Então, a nossa salvação, ela é semelhante a uma pessoa que foi tirada da sua família, que foi afastada, houve uma divisão, né, uma separação da sua terra natal e da sua família, né, dos seus pais, e foi para uma terra muito distante, muito longe. Isso foi pelos seus erros, pelos seus pecados, houve essa separação, né, e ela está nessa terra distante. Isso também aconteceu conosco. O Senhor nos criou para ter comunhão e relacionamento conosco. O Senhor falava com Adão todos os dias. O Senhor ia à tarde conversar com Adão. O Senhor quer ter relacionamento com seus filhos, com a sua criação. Isso desde o início, mas pelos nossos pecados, pelos pecados lá de Adão e Eva, houve uma divisão. Se nós lermos lá em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, fala que: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, houve essa divisão. Mas nós queremos sempre voltar para o Pai. Qualquer pessoa que ela é afastada da sua família, que ela viajou para uma terra, para uma outra terra, que ela é peregrina em algum lugar, ela quer voltar. Lá dentro de nós, pela nossa criação, o vazio que existe dentro de nós é em busca de uma nova terra, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O Senhor, Ele quer que nós voltemos para Ele. Aqui nós somos como peregrino. Estamos numa terra distante, então nós temos o desejo de voltar. Então essa pessoa que foi afastada, que ela está longe, ela quer voltar para a sua terra natal. Ela quer voltar para o seu pai, para os seus familiares. Ela quer voltar, mas ela não tem condição. Vamos colocar aí esse exemplo que a pessoa foi separada, ela está distante, mas ela não tem condição de voltar andando, ela não tem condição de pagar uma passagem para voltar para a sua terra. Se mesmo que ela andasse a sua vida inteira, ela não conseguiria voltar com suas próprias pernas. E ela não tem condição nenhuma de comprar uma passagem para voltar, para pegar um ônibus e voltar para sua terra natal. Então aí entra o Senhor Jesus. É como se o Senhor Jesus pegasse e desse uma passagem para aquela pessoa que foi separada. Pode entrar no ônibus e voltar para a sua casa. Pode entrar no ônibus, eu te dou a passagem para você entrar nesse ônibus e eu vou te esperar lá. Esperar junto com o Pai, porque eu quero te encontrar. E isso é pela graça. Por que é pela graça? Porque nós não merecemos. Essa pessoa não mereceu essa passagem. Ela não merecia. Ela não tinha dinheiro para ir, não tinha condições nenhuma de comprar a passagem, ela não tinha condições de ir pelas suas próprias pernas. Mas ela também não merecia, mas alguém pagou. Lá em Efésios 2, no versículo 8, fala: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Também em Romanos 6, no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então foi por meio de Jesus, é um dom gratuito, é pela graça, pela misericórdia. A graça é um favor imerecido, nós não merecemos, mas o Senhor, Ele pagou. Ele pagou e não foi barato. O Senhor não pagou, como sai também lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 e 19, fala que, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, e que por tradição recebeste de vossos pais,
mas foi com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Houve um preço a ser pago. Jesus pagou com sangue essa passagem. Em Apocalipse 5, 9, na parte B, fala: e com teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo e língua e povo e nação. Foi com o sangue de Jesus, que ele comprou aquela passagem e entregou para aquela pessoa, para que ela pudesse voltar à sua terra natal, para que ela pudesse voltar ao Pai, para que ela pudesse voltar a ter relacionamento com o Pai. Só que é necessário ela entrar no ônibus e seguir viagem. É onde que entra a nossa caminhada. Todos podem ser salvos. O Senhor quer que todos cheguem à salvação, ao conhecimento da verdade. Que todos, para ser salvo, o que é preciso para receber essa passagem? Então eu também quero entrar no ônibus, eu também quero estar caminhando de volta para a minha terra natal. Quero voltar, para o céu. Então como que eu faço para entrar nesse ônibus? Como eu faço para ter essa passagem que já foi paga com sangue, que já foi paga? É muito simples, todos podem fazer isso. Lá em Romanos 10, no versículo 9, diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É necessário apenas que você creia, que você confesse com a tua boca Jesus como teu único e suficiente Salvador, como ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você confessar Jesus com a tua boca diante dos homens e com o teu coração você crer, você será salvo. A salvação é para todos, mas nem todos querem a salvação. Nem todos querem receber, nem todos querem entrar nesse ônibus. Mas se você quer, e se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, aceite e receba a tua passagem para você voltar para sua terra natal, para você voltar a ter comunhão com seus pais, com seu Pai amado. Aí aqui, quando você entrega então o seu coração ao Senhor, você o confessa, você recebe a passagem. Cada um teve a sua época, o seu dia que ergueu sua mão, abriu a sua boca e confessou o Senhor como seu Salvador. Teve o seu nome escrito no livro da vida. E aí muda tudo. Porque além de pegar essa passagem e entrar nesse ônibus, nós temos o Espírito Santo. Nós recebemos o Espírito Santo que vem fazer morada em nós. Então o Senhor, ele vem fazer morada. Nós não estamos mais sozinhos, nós não estamos mais num caminho sozinho. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós nunca mais estamos sozinhos, porque o Espírito Santo está conosco e ele nos traz alegria. Porque o Senhor fala para nós nos alegrarmos, porque temos o nosso nome escrito no livro da vida e ninguém pode apagar. E como lá no Salmo 51, quando o salmista fala: Senhor, eu quero... restitui, Senhor, a alegria da tua salvação. Eu quero ter alegria. Essa alegria da salvação, ela não compara nada nessa terra. Nós sentimos essa alegria de entrarmos nesse ônibus, estarmos caminhando. E qual é o nosso papel, então, nesse processo de salvação? Se Jesus já fez o que nós não podíamos fazer, que era nos dar essa passagem. Ele comprou com seu sangue. Ele nos deu essa passagem para nós entrarmos no ônibus e caminharmos novamente para o céu, para a nossa terra natal. O nosso papel é permanecer no ônibus. E às vezes permanecer no ônibus não é tão fácil como parece. Nós temos sim o Espírito Santo para nos ajudar, para nos alegrar. Nós nunca mais estamos sozinhos. Nós temos a alegria da salvação. Mas nós não podemos perder o foco, que é chegar na terra prometida, que é chegar na vida eterna, que é viver com o Pai, que é sentar à mesa junto com Jesus, nas bodas do Cordeiro. Nós não podemos perder esse foco, porque aí durante as dificuldades que nós passarmos dentro desse ônibus, quando você entra no ônibus, às vezes não é tão confortável, às vezes é apertado, você não tem tanta
liberdade, você tem que renunciar às vezes a algumas coisas. Você tem que renunciar ao pecado, você tem que renunciar à carne, você tem que renunciar. Não que você precisa das tuas obras para ser salvo, você já está no ônibus, mas para permanecer dentro do ônibus, para continuar no caminho, para estar no caminho, para estar dentro do ônibus, você vai ter que deixar tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que tira você do ônibus. Você vai ter que deixar ali para trás os teus caminhos de pecado, os teus erros, as tuas próprias vontades. As obras, não são pelas obras que nós somos salvos, acabei de falar que é pela graça, mas é pelas obras que nos mostra que nós somos salvos. Quando nós só estamos dentro do ônibus e vivemos segundo a palavra, quando nós amamos ao Senhor Jesus, e quando nós amamos ao Senhor Jesus, nós obedecemos a sua palavra, e a sua palavra, o seu mandamento é o amor. E em Mateus, no capítulo 24, no versículo 13, diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não adianta só entrar no ônibus, é necessário entrar e permanecer até o fim. Quando fala perseverar até o fim, perseverar no quê? No amor. No versículo anterior, no versículo 12, fala que por causa da iniquidade o amor de muitos esfriaria. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Aquele que permanecer no quê? No amor. Porque o mandamento do Senhor, foram apenas dois: é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo. Quando nós amamos o nosso próximo, tudo se baseia, a nossa vida, as obras, tudo se baseia nesses dois mandamentos, que é amar. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós só focamos no Senhor, nós não estamos apegados às coisas dessa terra, nós estamos apegados ao Senhor, nós queremos ter relacionamento com o Senhor, nós queremos estar próximo do Senhor, nós amamos estarmos com o Senhor, de ouvirmos a Tua palavra através da leitura da Bíblia, nós amamos orarmos e falarmos com Deus, Ele passa a ser o nosso melhor amigo. Quando nós praticamos a Sua palavra, quando nós vivemos esse amor, nós passamos ao quê? A realmente estarmos com o Senhor e sermos seu amigo. É aquele companheiro de todas as horas. Porque você pode ter alguém que você ama muito, pessoas que te amam muito, que gostam muito também de você, mas que em momentos eles não vão poder estar com você. Às vezes num centro cirúrgico, nem seu pai, nem sua mãe, nem as pessoas que você mais ama vai poder estar com você, mas o Senhor pode. O Senhor estará contigo. Se você passar pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar contigo. Aonde você estiver, o Senhor vai estar contigo. Ele não é aquele amigo só das horas boas, Ele é amigo de todas as horas. Então compensa nós entrarmos nesse ônibus e permanecermos nele. Esse ônibus às vezes vai dando umas paradas. E é nessas paradas que nós devemos tomar cuidado, porque as coisas do mundo são atrativas. O inimigo, ele tenta de todas as formas nos arrancar desse ônibus e nos colocarmos para fora. E quando nós olharmos, o ônibus já foi e nós ficamos. E nós não sabemos quando que vai ser a nossa chegada. Nós entramos nesse ônibus sem saber quantos dias nós vamos estar viajando. Nós não sabemos se vamos estar vivos até amanhã, se até daqui 1 hora, se vamos estar vivos daqui com mais 50 anos, quanto tempo ainda tem de caminhada. O importante é você permanecer firme dentro do ônibus até a tua hora chegar, ou até que Jesus venha nos arrebatar e nos levar para morar com Ele. Então não sei quanto tempo, você também não sabe, mas persevere até o fim. Se você já entregou a sua vida para Jesus e já entrou no ônibus, não saia dele. Se por algum motivo você saiu e você se encontra agora perdido, você não sabe, peça perdão para o Senhor, Ele está pronto para te perdoar. A tua passagem já foi paga. A única pessoa que pode desistir da salvação é você. A única pessoa que pode abrir mão dessa passagem e falar assim: não, eu não quero ir, é você, porque o Senhor te deu livre-arbítrio para você escolher. Mas não desista, não saia do ônibus. Se você saiu, volte, peça perdão. Entre de novo nesse ônibus e vamos continuar na caminhada com Cristo. Vamos até o fim, vamos permanecer até o fim.
Esse é o nosso trabalho, é permanecer no caminho, é permanecer até o fim, perseverar no amor, perseverar na palavra, sermos mais parecidos com o Senhor, é termos relacionamento com o Senhor. O Senhor não está preocupado com religião, com placa de igreja, não foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu numa cruz, derramou seu sangue para que nós pudéssemos ter relacionamento com Ele novamente, para que a divisão que havia entre nós e Deus pudesse ser tirada e nós pudéssemos voltar ao Pai. E nessa caminhada nós não estamos sozinhos. Nós podemos estar no ônibus e o ônibus é apertado, como a porta para o caminho, para o céu é apertada, é estreita. É uma porta de renúncia, é um ônibus de renúncia, sim. Você não vai poder levar tudo que você gostaria dentro desse ônibus. Você vai ter que renunciar, sim, muitas coisas você vai ter que deixar. Muitas amizades que não vão querer te acompanhar. E ainda o Senhor também nos convida para pregarmos esse evangelho e convidarmos mais pessoas, porque Ele tem passagem para todos. E convidarmos mais pessoas para entrarmos nesse ônibus, estarmos junto conosco. Muitas pessoas não entendem, falam assim, nossa, mas aquelas pessoas que viraram crente, que eram assim, mudaram, e quer ficar falando de que quer que a gente muda também, né? Às vezes tem pessoas que ficam bravas, assim. Se você já pregou para alguém, falou, às vezes você sabe disso. Mas é porque nós recebemos esse bem, esse tesouro tão maravilhoso, sem nós merecermos, que é o direito de entrarmos no ônibus e de estarmos voltando para o Pai, de termos a vida eterna no final dessa caminhada, junto com Cristo, junto com o Pai, junto com o Criador, junto com Deus. Que nós queremos também que outras pessoas que nós amamos possam entrar dentro desse ônibus e também permanecer. Porque enquanto nós estamos lá fora desse ônibus, nós estamos sozinhos. Nós não estamos com o Espírito Santo. Mas quando nós recebemos a passagem e entramos dentro do ônibus, nós sentamos numa poltrona e com certeza na poltrona do lado está o Espírito Santo que vai nos instruir, que vai nos trazer à memória aquilo que nós precisamos, que vai estar conosco até o final, até o fim, até o dia do arrebatamento, que o Senhor vai vir buscar toda a sua igreja. Quando eu falo igreja, vai buscar os seus, aqueles que o aceitaram. Não é placa, não é religião. Não é nada disso. Igreja somos nós, que aceitamos o Senhor Jesus como Salvador. Então Ele vai vir buscar. Ele vai tirar dessa terra. Esse é o arrebatamento. Mas até que o arrebatamento aconteça, nós não sabemos a hora, nem o dia. Como também acontece com o nosso encontro pessoal. Quando nós morremos, nós também, aquele que se entregou para Jesus, que está na presença do Senhor Jesus, que está dentro do ônibus, o ônibus chegou ao final para ele. Ele teve a sua oportunidade, ele esteve no ônibus e ele permaneceu. Então que você permaneça dentro desse ônibus. Esse exemplo que eu tentei dar aqui para vocês, que você permaneça dentro desse ônibus, que você continue caminhando, e que você possa ser realmente mudado, transformado, e que não saia por nada. Nada que tenha nesse mundo pode se comparar com aquilo que Deus tem guardado e preparado para nós. Deus tem guardado e preparado para nós coisas que a nossa mente não consegue imaginar. Além de uma vida eterna com Ele. O Senhor, Ele nos quer que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mesmo na caminhada, mesmo dentro do ônibus. Não importa as dificuldades que está dentro do ônibus, mas permaneça dentro. Continue caminhando. Não pare, não desça do ônibus. Continue nessa caminhada, focando. Quando as coisas começarem a ficarem difíceis, comece a pensar e focar lá na sua terra, naquela que o Senhor tem preparado para nós. Que não vai haver mais choro, que não vai haver dor, não vai haver enfermidade, não vai haver violência, não vai haver fingimento, não vai haver maldade, não vai haver traições. Começa a focar nas coisas que são eternas,
nas coisas que são de Deus. E aí você vai conseguir continuar e permanecer nesse caminho. Continuar dentro desse ônibus e conseguir levar através da sua vida, do seu exemplo. Porque nós somos imitadores do Senhor Jesus. Todos os seus discípulos, seus servos, são seus imitadores. E como que nós imitamos? E como que nós fazemos para ser seus imitadores? É lendo a sua palavra, aprendendo com o Senhor. É tão gostoso ler a palavra, meditar nela, ouvir a voz do Senhor nos revelando, nos mostrando. Às vezes a gente está aflito e o Senhor vem e fala no coração da gente, assim, tão gostoso. Esses dias mesmo eu estava tão aflita, fiquei preocupada assim, sabe quando te bate assim, você fala assim, nossa, se isso acontecer, e veio aquela aflição, e eu estava lendo o Evangelho de João, aí eu cheguei ali no capítulo 14 de João, e na versão que eu estava lendo, na versão King James, né, é um pouquinho diferente do que eu estava acostumada, e aquilo mesmo veio de encontro comigo, veio falando no meu coração tão gostoso naquele momento. Né? Ali em João 14, estava bem assim, não permitais que o vosso coração se preocupe. Não permita que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, credes também em mim. Eu falei, Senhor, realmente eu não posso permitir que o meu coração se preocupe. Eu tenho que entregar para o Senhor, confiar que o Senhor está na direção do ônibus. Eu só estou dentro do ônibus. Meu papel é ficar dentro do ônibus e o teu também. Agora, a direção, por onde esse ônibus vai caminhar, eu não sei. Por onde esse ônibus, quais vão ser os caminhos, as estradas, eu não sei. Eu sei que eu vou chegar no destino certo, se eu permanecer confiando no Senhor e permanecer dentro desse ônibus. E aquela palavra veio de encontro comigo e eu me alegrei no Senhor. Confia também no Senhor. Confie na sua palavra e permaneça nesse ônibus até o fim, porque vai valer a pena. E nós, na hora que chegarmos lá no céu, aleluia, nos encontrarmos, vai ser dia de grande gozo, de grande alegria, no momento que todos nós, todos os cristãos, todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus, que passaram sua vida dentro do ônibus, mas chegaram até o final e permaneceram firmes até o final, que se encontrarem com Jesus, se nós nos encontrarmos lá no céu, vai ser um dia de grande gozo, vai ser um grande dia de muita vitória. Amém?